Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula do dia 11 de maio de 2020, a nossa pauta ainda continua sendo Renascimento e Humanismo, mas hoje nós vamos falar sobre o Renascimento na Itália. Então vocês anotem no caderno a pauta Renascimento na Itália, tá? No caderno de vocês. Anotem sempre a data e a página e a pauta de vocês, tá? Hoje nós vamos lá para a página 304, vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento na Itália. Nós começamos a falar sobre o que significa humanismo e renascimento, eu falei bastante vezes aqui na plataforma o que significa isso, que foi o período de transição da Idade Média para uma idade nova, né? Uma idade moderna, está inserido, esse período de renascimento está na Idade Moderna, né? Bom, ali na página 304 nós começamos a falar sobre o Renascimento na Itália. Nós vimos que algumas cidades da Itália eram cidades bastante ricas, eram bastante atividades comerciais, de mercado, gerava bastante riqueza. Então, por isso começou assim o financiamento de novos artistas desse período começou a surgir. Para isso eu vou pedir para vocês abrirem ali na página 304 para nós começarmos a ler ali o comecinho, o primeiro item. Bom, no surgimento do Renascimento, no norte e centro da Itália, eram as áreas mais urbanizadas de toda a Europa. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade comercial que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. Ou seja, quando nós sabemos que uma região ela está tendo um bom comércio, ela está tendo bastante investimento, ela gera bastante riqueza, é tudo mais fácil para você depois começar a investir na arte, né? Para você começar a apoiar pessoas que querem ser artistas, pessoas que fazem esculturas, que pintam. Então, quando tem dinheiro num lugar, gera riquezas naquele lugar, consequentemente, a arte também vai fluir. E esse é o caso que aconteceu aqui no centro da Itália, né, nas áreas mais urbanizadas ali, que era nesse período da Europa. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade comercial que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. As cidades independentes como Veneza, Genova e Florença eram os grandes centros mercantis, e as famílias mais ricas viviam em constante disputas pelos poder em suas cidades ou em outras, contratando exércitos de mercenários liderados pelos condottieri ou comandantes, ou seja, essas cidades, apesar de gerar bastante riqueza, bastante dinheiro, eles acabavam entrando em conflitos uma com as outras. Aqui tem até uma estátua, né, do século XV representando o condottieri, que é o italiano Giovanni de Medici. Essa obra está localizada em Florença, na Itália, ou seja, esses comandantes que eram os que iriam ali na batalha, ali na frente, né? Por conta de todo esse poder econômico. O financiamento de artistas, ali no segundo item. As famílias ricas da cidade apreciavam ostentar o poder e tornavam-se benfeitoras das artes e da cultura, mantendo financiamente muitos artistas. Esses benfeitores eram chamados mecenas. A burguesia enriquecida com o comércio também queria se destacar e apoiava artistas, pensadores e obras com valores diferentes da igreja e da aristocracia, ou seja, eram pessoas que tinham dinheiro, né, e queriam mostrar que tinham dinheiro. Então eles acabavam apoiando esses novos artistas e queriam também desvincular do pensamento ali da igreja, né, daquela arte que era da igreja, aquela arte toda diferente, né? Eles queriam investir em novas artes, eles queriam mostrar que tinha dinheiro de fato. Então acabavam investindo nesses artistas, né? No segundo parágrafo fala: nesse ambiente de conflitos armado e de superação de valores teológicos, muitos antigos substituindo os valores que privilegiam o indivíduo, a Itália tornou-se o ambiente pioneiro da grande renovação cultural. Assim, o Renascimento ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. Pioneiro por quê? Porque começou ali na Itália, né? Esse movimento revolucionário, esse movimento de renascimento, ele começou ali na Itália, né? Aqui tem até do lado uma explicaçãozinha do que é mecenato. Mecenato era o patrocínio financeiro e material fornecido por membros de famílias ricas para aqueles que desenvolvessem atividades artísticas, culturais e científicas. Ou seja, como gerava muito dinheiro, estava gerando muito dinheiro ali naquele lugar ali da Itália, naquelas cidades,
Apesar de ter conflitos de umas cidades com as outras, essas famílias ricas, o que eles faziam? Eles financiavam esses artistas para eles continuarem investindo um novo modelo de arte, né? Um modelo mais moderno, um modelo que lembrasse, claro, a antiguidade, né? Lá da Grécia Antiga, de Roma, mas como eu posso explicar para vocês? Com um jeito moderno, com uma forma nova, moderna, desvinculando daquela arte de antigamente, aquela arte da Igreja Católica, sabe? A arquitetura e a escultura também que recebeu bastante investimento. No Renascimento italiano, destacaram-se os arquitetos Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Leon Albertini, Andrea Palladio. Em suas obras, eles priorizavam valores da antiguidade clássica, como o equilíbrio e a harmonia das formas. A escultura foi outra arte importante do Renascimento, por incorporar os estudos da anatomia desenvolvida na época. Entre os artistas inovadores que atingiram grandes expressividades em suas esculturas, destacam-se Gilbert, Donatello e Michelangelo. Michelangelo, acho que vocês já escutaram falar, o Davi. Aqui tem até uma escultura dele, né? Vocês podem observar que essa escultura, apesar é um homem nu, quando nós falamos em antiguidade, a nudez não era nenhum escândalo naquele período da antiguidade clássica, lá greco-romana. Então a nudez, ela volta a ser tratada como uma coisa comum, como uma coisa assim, como está mostrando no corpo, uma anatomia do corpo de uma pessoa. Então não tem por que se envergonhar agora nesse período. Então, os artistas que mais se destacaram foi esse, daqui tem o Davi, né, uma escultura do Michelangelo, o Michelangelo é um dos artistas, assim, mais reconhecidos do Renascimento italiano. Vocês podem até digitar no Google e pesquisar obras do Michelangelo, é bem interessante. Aqui na música também, tem uma diferença do que era a música na Idade Média e do que a música começou a ser no Renascimento italiano. Bom, vamos lá. Durante a Idade Média e parte do Renascimento, a igreja dominava a música, encomendando composições para as festas da fé cristã. Ou seja, as músicas eram o quê? Mais voltadas para a religião, né? Para falar mais de Deus, assim o ritmo era mais sério, diferente do que vai começar a acontecer. Muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação que estimulava as artes, desejavam criar música não religiosa, profana e experimentar a polifonia criada na França e na Itália. A polifonia é uma técnica de composição que une de forma harmônica duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. Lá na Idade Média, era apenas um canto ali, era apenas uma sinfonia que tocava, uma coisa mais séria. Agora eles queriam inovar a música, queriam que mais pessoas cantassem, participassem, mais ritmo, um ritmo misturado. Eles queriam trazer uma inovação até mesmo para a música. Na Itália ressurgiu então um estilo musical chamado madrigal, uma composição não religiosa para coral com versos em linguagem popular. O compositor italiano Giovanni Palestrina, apesar de compor para a igreja somente música vocal, aperfeiçoou a técnica de polifonia e criou obras profanas da grande beleza. Ou seja, então a música também ela passou por grandes transformações. Do que ela era lá na Idade Média, agora no Renascimento, ela seria totalmente diferente. Ela seria uma música não voltada mais apenas para os cantos da igreja, aqueles cantos mais sérios, mas sim seria uma música mais popular, para que todas as pessoas conseguissem apreciar. Na literatura também ocorreram mudanças. Os escritores do Renascimento buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, para renová-los. Entre os autores que inovaram a arte da palavra, destaca-se Francesco Petrarca, autor da obra Cancioneiro, que reúne 350 poemas, ou seja, então os poemas também voltaram com tudo, que antes na Idade Média eles não tinham vez, agora os poemas começaram a se destacar novamente. Poemas líricos nos quais são abordados os próprios sentimentos do poeta, coisa que na Idade Média também não podia muito se falar dos seus sentimentos. Agora, nesse período de renascimento, até mesmo na literatura, através da poesia, era possível que o poeta conseguisse expor, através dos seus poemas, o que ele estava sentindo de fato. Petrarca é conhecido também como inventor do soneto, uma forma de poema com 14 versos praticada até os dias de hoje.
Vocês, na matéria de literatura de vocês, provavelmente, se vocês ainda não viram, vocês vão ver o que é um soneto, como que é a divisão, tudo certinho. Eu não sou especialista nessa questão, então eu tô falando assim, superficialmente para vocês como que era mais ou menos. Outro importante autor do Renascimento também foi Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, que é um livro, é uma obra, né, com 100 contos curtos, que até hoje tem muita gente que ainda procura para ler. Esses contos são narrados por jovens e tratam de sentimentos como inveja, traição e paixão. Quando que esses sentimentos de inveja, traição e paixão poderiam ser tratados em poesias, em poemas, lá na Idade Média? E agora não, agora eles podem ser tratados, agora nesse Renascimento, podem escrever sobre esses sentimentos. Outro autor também do Renascimento foi Dante de Alighieri, autor da Divina Comédia também, que é muito importante também, um livro bem importante para vocês lerem, né? Não nesse poema o próprio Dante, né? Esse poema está num livro, é um personagem que conta a sua viagem mística pelo inferno, purgatório e paraíso da teologia católica. Ó, como vocês veem, como que houve até uma inovação, né? Quando que, lá na Idade Média, poderia falar sobre o inferno, sobre essas questões mais sérias, né? Tipo assim, eles falavam, mas não falavam. Agora, no Renascimento, seria uma coisa mais explícita. As pinturas da Idade Média também, que retratavam cenas e figuras planas, né? Por exemplo, era a foto de uma árvore ali cheia de maçã. Agora seria na Idade Média. Era assim, por exemplo, uma figura retratada de uma árvore pintada com umas maçãs, agora seria diferente. Os pintores do Renascimento, eles romperam com esse modelo estático e suas obras passaram a transmitir o movimento dos corpos, com traços mais naturais, sugerindo sensação de liberdade. Então, lá na Idade Média, a pessoa era retratada, tipo assim, séria, fechada, né? Tipo uma estátua ali parada. Agora não. Agora a pintura seria retratada com sentimentos. Que nem está sendo retratada aqui com a Madonna com o menino, que a Madonna significa a Nossa Senhora, a Virgem Maria, carregando o Filho, Jesus Cristo, nos braços. E você vê todo um sentimento transmitido através dessa pintura. Coisa que você não via na pintura da Idade Média. Vocês podem pesquisar também na internet, se vocês quiserem, a diferença entre as pinturas da Idade Média e até aí das pinturas do Renascimento. Tudo que eu estou falando aqui, vocês também podem pesquisar no Google para vocês terem um pouquinho mais conhecerem um pouquinho mais. As primeiras obras que mostraram a transição do estilo medieval para o renascentista são do pintor Giotto. Nelas, personagens e objetos apresentam formas próximas da realidade, graças às noções de espaço e de profundidade. Após Giotto, surgiram outros pintores, né, do Renascimento, como o italiano Masaccio, Botticelli, né, que pintou a Vênus, né, aquela Vênus que nós vimos aqui na página 300, né? O Nascimento da Vênus, foi o Botticelli que pintou, ele é um importante pintor também da obra renascentista. O que eu tô falando aqui para vocês não precisam decorar, a professora falou que a pintura era assim, assim, assado. Eu também não entendo como que era a pintura da Idade Média, eu não sou especialista também, daí isso é uma coisa que é para vocês também, uma coisa para vocês verem com o professor de artes, né, que ele que vai saber um pouquinho melhor do que eu, como que era a pintura na Idade Média, a pintura agora no Renascimento, só que essa diferença é bastante importante. Agora vai ser, no Renascimento, a pintura, ela tem mais, assim, movimento, sabe? É uma pintura diferenciada, mostra mais sentimentos nessa pintura. Na Idade Média, vocês sempre lembram que era tudo mais fechado, não tinha sentimento, era tudo uma coisa mais séria. Agora no Renascimento veio para dar mais alegria, é um período de transformação, um período bem diferente do que ocorreu na Idade Média, através da pintura, da música, tudo se diferenciou, tá?